Olá, meu nome é Eli Mateus, sou acadêmico do 4º ano de Direito da Unidade de Paranavaí e elaborei o presente trabalho, sob o título Delimitação das medidas atípicas na execução por quantia certa, sob orientação do professor Fernando Meneghetti Chaparro. Para boa compreensão do objeto em estudo, primeiramente é necessária a percepção de que é cada vez mais difícil para o legislador elaborar normas de caráter taxativo, de cunho exaustivo, ante o dinamismo da sociedade. Com isso, buscando preservar a adequação social das normas, o legislador lança mão, cada vez mais frequentemente, de conceitos indeterminados, de cláusulas gerais, que devem ser integradas pelo magistrado à luz do caso concreto. Dessa forma, o Poder Judiciário é chamado a participar mais ativamente da resolução de conflitos, não só declarando o direito, mas muitas vezes também delimitando o real alcance da norma com que se fundamenta a decisão prolatada. Essa tendência não é estranha ao domínio da execução civil. Já é de longa data conhecido, no âmbito das execuções de obrigações específicas, a permissão de adoção de medidas atípicas, justamente pela natureza dessas obrigações. A grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 foi a permissão de adoção destas medidas atípicas ao domínio da execução por quantia certa. Essa autorização está contida no artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, destinadas a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Assim, o magistrado passa a deter um poder geral de coerção para dar efetividade à execução por quantia certa. Assim, tem-se um inegável avanço no âmbito de tutela deste tipo de execução, justamente porque agora as partes e o magistrado não ficarão restritas ao âmbito da medida típica de penhora e os demais atos expropriatórios descritos a partir do artigo 832. Tem-se assim mais alternativas, possibilidades mais amplas para dar um desfecho satisfatório aos interesses do credor. A adoção dessas medidas, no entanto, tem levantado alguns questionamentos sobre a legalidade e incidência de algumas dessas medidas que atinjam caráter pessoal, direitos extrapatrimoniais do executado, eventualmente, inclusive, lesionando direitos fundamentais de sua titularidade. Algumas situações limites têm sido largamente questionadas, inclusive quanto à sua constitucionalidade, como, por exemplo, a adoção de restrição a passaporte, apreensão de documentos de habilitação e restrições prévias ao direito de crédito do executado. Indaga-se, portanto, até que ponto a adoção de medidas atípicas pode ir em nome da satisfação de um crédito? Quais os limites para a adoção dessas medidas? Justamente por ser uma cláusula geral, a norma contida no artigo 139, inciso 4, deve ser integrada à luz do caso concreto. Por isso, faz-se necessária a adoção de algumas balizas, estándares a serem seguidos pelo magistrado no momento de se adotar alguma medida que potencialmente restrinja direitos do executado. Não se pode perder de vista a necessidade de que essas medidas devem observar os parâmetros da proporcionalidade, isto é, a real necessidade e adequação de sua adoção no caso concreto, devendo ser descartadas todas as medidas que sacrificam excessivamente a pessoa do devedor e não tragam benefícios reais ao processo. Também se deve rejeitar a adoção de medidas puramente coercitivas, sancionatórias, que tenham por objetivo retalhar a pessoa do executado, já que a execução há muito tempo superou a ideia de vingança pessoal, sendo movida com o intuito de garantir tão somente a satisfação de crédito por parte do exequente. Com a adoção desses estándares, preserva-se o caráter processual das medidas atípicas e evita-se o arbítrio da autoridade judiciária e a lesão a direitos do executado. Era isso que tinha a dizer. Obrigado pela atenção.